Se há coisa que eu nunca vou entender, pelo menos em mim, é a capacidade que o meu cérebro teve na minha vida de ocultar certas partes ou acontecimentos que me traumatizaram e que só passado anos é que eu vim descascando, camada a camada, cada acontecimento. Quando eu estava no terceiro ano, ou no segundo, eu não sei bem, eu não sei datas de nada, o meu pai ficou doente e, claro, começou a ir ao médico porque não se sabia o que era, tinha muita fraqueza, começou a ficar com a hemoglobina muito baixa e foi ao médico. E eu lembro-me que a primeira coisa que lhe disseram que era no hospital das Caldas foi que era uma gripe e que ia passar e que ele podia ir para casa. E eu lembro-me que ele não melhorava, continuava pior, começou a ir ao hospital, se não me engano, na Leiria, fazer exames, mas nunca houve assim nada concreto. E eu lembro-me de um dia que eu estava na sala a brincar, sentada, e ele estava mal, e estava lá alguém a visitá-lo, e eles já sabiam o que ele tinha. Só que eu só vim a saber depois, e o meu pai foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, e a partir daí, o que é que podia correr pior? As coisas começaram a ser muito diferentes e eu era uma criança. O meu pai começou a fazer os tratamentos porque estava num estado avançado e a leucemia é uma coisa que ataca muito a medula, o sangue, e ele começou a fazer tratamentos no IPO em Lisboa e os tratamentos debilitavam-no muito e ele acabava por fazer os tratamentos lá. Ou seja, quando ele tinha uma sequência de tratamentos, uma semana ele ficava lá internado. E eu ia normalmente vê-lo ao sábado e ao domingo. Ou seja, eu passava muito tempo com ele. Eu passei de estar sempre com ele porque ele era carteiro e eu acordava de manhã quando ele ia para o trabalho, de madrugada, para lhe dizer adeus. Era ele que me ia buscar à escola, fazíamos o jantar juntos, porque a minha mãe é cabeleireira, trabalhava até mais tarde. Então foi uma diferença muito impactante para mim, mas eu sinto que naquela altura era uma criança, não percebia muito bem, então adaptei-me. Foi aquela coisa de, ok, o meu pai está a tratar-se para ficar melhor, é isto. Só que, no fundo, eu sabia que as coisas não estavam bem, ou não estavam a melhorar, porque eu via a minha mãe em baixo. O meu pai, quando estava em casa, não dormia, tinha febre durante a noite, a minha mãe dormia no chão do quarto para ele se sentir melhor. Eu tinha muito uma necessidade às vezes de fazer uma birra, mas não era fazer uma birra, era o que eu sentia que queria dormir com ele. E houve uma altura em que eu percebi-me que as coisas estavam mal, que era o tempo que ele passava em casa era mínimo. E aí eu sei que já estava na quarta classe e ele vinha do IPO à tarde. Eu tinha só aulas de manhã, ia sair na parte da tarde para recebê-lo com a minha mãe. E estava na aula de matemática, no quarto ano, e eu não conseguia acertar o exercício por nada, e a professora não me deixava sair. Eu lembro perfeitamente desse dia, na minha cabeça estava em pânico, porque eu só queria ver o meu pai. Eu só queria ver o meu pai. Lembro-me perfeitamente da última vez que fomos ao hospital vê-lo, que foi um dia muito pesado. Eu era uma criança, na altura, eu acho que não me dei conta de nada, só passado anos, ou agora a recordar. Nós estava lá eu, a minha prima, os meus tios, os meus avós, minha mãe, e nós estávamos com ele no quarto e eu estava sentada na cama, onde ele estava a hospitalidade, no quarto, e ele começou como se a despedir-se de mim. Eu senti que ele estava ok, mas que sabia que não ia durar mais. Então foi como se uma despedida para a família. E nesse dia, quando nós fomos embora do hospital, eu estava cá em baixo, ia para casa com a minha prima e com os meus tios, e eu pedi para ir lá uma última vez despedir-me. Não sei, senti que queria ir lá, que tinha que ir lá, e fui lá acima e despedi-me, e sei que ele já não reagiu muito, e nesse dia, quando eu cheguei a casa, ele tinha falecido. O que é que aconteceu?
Funeral. Eu não chorei no funeral. Eu não chorei nos anos seguintes. Eu enterrei aquele acontecimento na minha vida e segui como se nada tivesse acontecido. Foquei-me na escola. No mesmo ano que o meu pai faleceu, eu estava no 6º ano quando o meu pai faleceu, para contextualizar, fui para o quadro de honra. Tudo, para mim, era como se não tivesse acontecido nada. Eu sentia na minha cabeça que ele não tinha morrido, ele ia voltar. Para mim, era isso que eu tinha na cabeça. Mas depois, quando eu tinha 16 anos, acho que fez um clique e eu percebi o que é que eu estava a fazer, e foi quando começou tudo a ficar muito mal para mim, porque eu não queria ir à escola, eu não tinha boas notas, eu chumbei, depois eu mudei de escola, faltava às aulas, eu tornei-me uma pessoa muito revoltada, eu não me dava bem com a minha mãe, nós discutíamos, eu era muito agressiva, e eu entrei numa depressão muito grande, só que eu não quis ir ao médico na altura, não quis. Dizia que não era preciso, que as pessoas que iam ao médico, ao psicólogo ou ao psiquiatra eram uns malucos. Mas eu sabia que não estava bem. E isso fez com que eu tivesse uma relação com a minha mãe muito estragada durante muitos anos. O que me entristece muito. E fez com que eu me fechasse, com que eu me tornasse uma pessoa que eu não conhecia. E automutilei-me, porque achei que se eu tiver... eu acho que é aquele clichê de temos uma dor para ignorar outra. Mas era basicamente isso, era meter a minha dor numa dor física. E parece que ajudava. E quando a minha mãe descobriu, aí sim foi quando ela me obrigou a ir ao psicólogo. E eu fui ao psicólogo 2 vezes, fui a 2 psicólogos diferentes. E eu sinto que nenhum psicólogo dos que eu fui não me fez bem aquela coisa de falar. Não me ajudou. Porque eu já tinha falado na altura com a minha mãe. E depois foi quando eu comecei a tomar medicação. Eu tomo medicação desde os meus 17, tenho agora 26. E ainda hoje não sei como é que hei de viver, ou como é que hei de estar bem, ou como é que hei de continuar, porque foi como a psiquiatra me disse, eu tenho que perceber que vou ter uma bengala a vida toda, porque eu estou bem, mas tenho uma quebra. E tenho que aceitar e normalizar isso para a minha vida, porque é isso que aconteceu, é a minha história. Há histórias piores, mas foi um acontecimento que me marcou de uma maneira que acho que me vai levar até ao meu último dia de vida, porque já passaram anos, eu tenho 26 agora, e todos os dias é uma batalha. Um dia estou bem, um dia estou mal, um dia estou bem, um dia estou mal. Estou um mês bem, estou meses mal. E é normalizar que tenho que fazer o meu processo, a minha terapia, tomar a minha medicação, lutar por mim, viver com saudade, lembrar-me das partes boas. E o que me entristece mais, honestamente, é que com o passar do tempo, o que eu me lembro mais é do meu pai no hospital do que o meu pai em casa comigo, ou em passeios de família, alguma coisa. É essa a parte que eu acho que me custa mais ainda de aceitar, é que eu não me lembro, por exemplo, da voz dele.